O que constitui a trama do destino, acontece com o nosso próprio concurso, involuntariamente. Graves acontecimentos estão iminentes sobre o vosso lar, irmão Estênio. Não vos revolteis, em nenhuma hipótese, contra os sucessos, sejam quais forem. A execução da justiça eterna muitas vezes nos parece severa em demasia, porque todos ignoram os acontecimentos do passado, os frutos opimos da resignação. Nós vos acompanharemos a Salerno, irmãos bem-amados, e a que deveis de tudo dispor, como se fosseis para uma viagem da qual jamais houvesseis de regressar. Deus que vos abençoe e inspire. Estênio, surpreso embora pelas palavras desse amigo invisível, tudo dispôs para a partida. Dulcina permaneceria no solar, assumindo todas as responsabilidades, e, se por motivo imprevisto não voltassem, todos os haveres passariam a pertencer a ela e aos sobreviventes, a fim de poderem continuar a sublime missão que estavam desempenhando. Vamos nos separar pela primeira vez, nesta existência, Dulcina! Exclamou Norma, abraçando com ternura a adorada companheira de infância. Deus, porém, há de permitir que seja esta a única vez. Sinto que somos eternas aliadas. Nossas almas são imortais e jamais se hão de separar uma da outra, senão momentaneamente. Na terra ou no infinito hão de vibrar gêmeas e nunca se apartarão. Grandes modificações se haviam operado naqueles três seres. O escultor, sua esposa e a cunhada, embora não tivessem atingido ainda meio século de existência, tinham algumas estrias prateadas a pincelar-lhes as belas frontes. A dor moral, que se irradia da alma para o corpo, impregnando este de elementos depressivos, que, aos poucos, lhe tiram o fulgor da mocidade, aprimora, por outro lado, a estátua imponderável, com seu envoltório sideral, que se torna mais formoso e lúcido. Nunca haviam desfrutando uma aventura integral, sempre se interpusera entre eles e as prováveis alegrias da vida a consociência de todos os mortais que estão remindo, com lágrimas e decepções, suas penosas dívidas terrenas, a dor. A tristeza envelhecera-lhes os rostos, mas realçara-lhes a beleza moral, que se percebe mesmo através da clâmide carnal, como se fora uma lâmpada acesa e oculta em um cristal fosco, como se seus raios fossem punhais de luz capazes de penetrar todas as trevas, de um só e certeiro golpe. Terminados os ligeiros preparativos, Estênio e Norma, depois de beijar os que iam ficar soluçando, não esquecendo nenhum dos fiéis servidores, com as almas ansiosas de reverem os ausentes queridos, deixaram o solar das sombras, pressagiando que jamais tornariam a vê-lo. Com os olhos materiais. Capítulo 28. Na noite em que partiram para Salerno, Norma empalideceu, e, com voz magoada, assim transmitiu ao companheiro de viagem outra mensagem dos bondosos invisíveis. Caro irmão Estênio, tende coração a enfrentar os obstáculos e os sucessos para que caminhais. Não fraquejeis na hora das tempestades que se aproximam. Graves acontecimentos ocorrem em Salerno, onde se encontram dois pedaços de vossa alma. Não duvideis, porém, da proteção do alto, nem lamenteis as prováveis ocorrências que ides presenciar, não vos esquecendo de que os mais graves episódios da existência, dependem da intervenção divina. Nossos caros irmãozinhos, que partiram do castelo das sombras em busca da luz da redenção, estão no limite de suas missões terrenas. Vossos espíritos, porém, hão de acompanhar sempre a trajetória fulgurante daqueles que, na atual existência, chamais filhos, e são vossos seculares companheiros. Quando partirdes da terra, em cumprimento de missões celestes, jamais vos esquecereis dos que arrancastes ao resvaladouro do mal, norteando-os para Jesus. Que o Mestre dos Mestres, pois, vos conforte as almas, e faça cada vez mais inabalável a vossa fé na justiça divina. Tende coragem e vencereis galhardamente as vossas derradeiras provas terrenas. Norma, sem consciência das palavras que havia proferido, tinha o rosto pálido e banhado de torrentes de lágrimas. Estênio, que a escutara com profundo interesse, achou prudente preveni-la das verdades que lhes foram transmitidas por seu intermédio. Norma, querida companheira de existência, algo de contristador se aproxima de nós. Que é que te faz crer nesses tristes eventos, Estênio? As palavras que pronunciaste, inspirada por um nume, ele nos previne de graves acontecimentos,
iminentes sobre nossas frontes, Deus que nos proteja e nos conceda a precisa coragem para não fraquejarmos na hora da peleja. Estênio. Circularam, naquele dia, notícias aterradoras. Os cristãos iam ser supliciados em Roma, com a crueldade dos adversários de Jesus. Dizia-se que os cristãos eram chefiados por iluminado pregador, um ceguinho, cuja palavra eloquente arrebatava. Atônitos, os esposos, que já se haviam dirigido a Salerno, tinham o coração opresso de angústias. Chegados que foram ao local desejado, todas as notícias alarmantes se confirmaram. Se, ao menos, pudéssemos vê-los, exclamou Norma, ter a graça de morrer unidos em presença e em alma, eternos vinculados pela fé, quanto me sentiria ditosa. Sim, querida, penso mesmo que tu. Como poderemos resistir à tortura de não os ver jamais, senão à hora do suplício? Que vale a fortuna material que possuímos, se não os poderemos salvar? O que se passa em teu íntimo, passa-se dentro de meu próprio ser. Tudo, porém, agora, parece conspirar contra nós. Vamos fazer um fervoroso apelo. Não nos esqueçamos de que Jesus há de compadecer-se de nós. Tanta é a perturbação de minha alma, Norma querida, que eu espero que se acalme a procela, que ruge em meu íntimo, para podermos orar, serenamente. Ele também elevou o pensamento em horas trágicas de desolação, no jardim das oliveiras, e o enviado celestial entregou-lhe o cálice de amargura, que ele teria de esgotar. Quem sabe se vamos receber o nosso? Terminando uma prova, ou uma dor, que, na terra, será suprema. É verdade, Norma, vamos implorar a coragem, a resignação e as forças que ora sentimos faltarem-nos. Ajoelharam-se, ambos, com os olhos súplices voltados para a amplidão sidérea, rogando, com veemência, que lhes fosse permitido poderem sorver todo o dourado cálice de sofrimentos, sem um pensamento de revolta, com verdadeira serenidade cristã. Confortados com os eflúvios celestes que receberam, Estênio disse à esposa: vou propor ao chefe dos centuriões o resgate de nossos infelizes filhos, providenciando sobre sua libertação e partida definitiva para o castelo das sombras, de onde jamais se ausentarão. E, levantando-se, saiu, à procura das altas autoridades, de Salerno. Capítulo 29. A noite desceu sobre a terra uma sombria mantilha de trevas. Raras estrelas cintilavam pela amplidão sidérea, parecendo diamantes luminosos incrustados em um manto negro. Lufadas frias, iniciais do inverno, atiravam ao solo as derradeiras folhas das árvores que se despiam, e que, frágeis, rodopiavam nos ares antes de se aquietarem no solo, parecendo pássaros fulminados, ciciando ainda um doce pipilo. Estênio e Norma, recolhidos em humilde aposento de hospedaria dos arredores de Salerno, a mais próxima do cárcere onde se achavam encerrados seus estremecidos filhos e seus companheiros de martírio, recordavam o passado. Depois de prolongadas rogativas dirigidas ao centurião, que ia levar para Roma os prisioneiros, apenas conseguira que, ao alvorecer, antes que partissem, lhes fosse concedida licença para abraçar, pela derradeira vez, os jovens cristãos, pelos quais tanto se interessavam, não lhes sendo permitido libertá-los antes de uma decisão que aguardavam da metrópole do país. Na iminência de os não reverem senão por alguns momentos céleres e angustiosos, Estênio e a esposa aguardaram o amanhecer do dia, orando e chorando, firmemente resolvidos a declarar que também eram discípulos de Jesus, acompanhando os filhos para o local dos suplícios. Só haveria um meio de salvar da morte os adorados filhos, fazendo-os abjurar publicamente o cristianismo. Como, porém, cometeria ele semelhante crime, sem graves responsabilidades para seu espírito e para os dos entes que lhe eram queridos? Porque se sentia desditoso, justamente no instante em que mais necessitava dar testemunho da confiança em Jesus. Ando-me a tentação, querendo arrastar-me para o abismo, exclamou ele, com desalento. Norma, meu tesouro do céu, vamos orar novamente e implorar uma orientação aos dedicados amigos que nos têm falado nos momentos acerbos. Os dois esposos, em concentração profunda, com as mãos unidas, imploraram uma palavra que os norteasse naqueles instantes de amargura. Subitamente, Norma ergueu-se, com o braço direito estendido, o rosto lívido, e falou,
com entonação de doçura mágoa infinita. Sois realmente soldados do exército divino. Legionários de Jesus. A vitória que se obtém, encaminhando almas para o Criador do Universo, os transviados da virtude, os delinquentes mais nocivos à coletividade, é incalculável. E vós bem a conquistastes, irmãos queridos. Estais aptos para realizar as provas máximas, unidos, eternamente, pela fé, pelo perdão, pelo amor, que podem atingir o infinito. Estão terminadas, para ambos, as mais rudes provas planetárias. É mister, porém, que deis a prova definitiva, o testemunho final. Eia, pois, irmãos bem-amados, tende coragem e fé absoluta nos desígnios supremos. Entregai-vos às mãos luminosas de vossos protetores invisíveis. A voz de enorme e sua fisionomia de jaspe vivo revelava indefinível amargura, que as tornava de uma beleza imaterial. Depois, elevando as mãos ao alto, disse, com inenarrável inflexão: Jesus! Jesus! Abri-lhes os braços paternais. Não os deixeis vacilar no instante magno das provas supremas. Logo após, quase em sussurro, murmurou: terminei a árida missão, Pai, que me confiastes, há muito, a de infundir em almas tíbias inquebrantável fé e confiança nos desígnios divinos. Estão entregues em vossas mãos, agora e sempre. Recebei-os, amparando-os nos momentos das provas remissoras. Calou-se Norma, escapando-se-lhe do seio um suspiro profundo. Despertou, então, e assustou-se vendo Estênio ajoelhado e com o rosto banhado de pranto. Que se passou comigo, Estênio, durante o tempo em que estive amortecida? Interpelou a esposa. Ele se ergueu, e, tomando-lhe a mão entre as suas, disse, enternecido: ouve-me, querida, um dia, no início de nossa aventura, fugimos de Roma, enquanto nossos companheiros de crença eram levados ao Coliseu, para o suplício. Agora, depois de alguns anos de sofrimentos e alegrias pois as tivemos bem intensas, em um local tranquilo, rodeado de amigos e servidores desvelados, ao primeiro embate da dor, partimos no encalço dos amados fugitivos, deliberando salvar de morte trágica aqueles que estavam cumprindo uma missão dignificadora, e que nós, por egoísmo paterno, desejávamos ver novamente no Castelo das Sombras, vivendo placidamente a nosso lado. Teríamos o direito de lhes interceptar uma missão redentora, salvando-nos e libertando-os, como pretendemos fazer. Que deliberaste, então, Estênio? Interpelou Norma ao esposo, trêmula de emoção. Bem sabes que, nesta existência, nunca discordamos na mínima decisão. Amiga e companheira idolatrada, deliberei, firmemente, no caso de não poder libertar os nossos filhos. Confessar que também sou cristão e mereço o mesmo suplício que está reservado a ambos. Não posso, porém, conformar-me com que tenhas igual sorte. Voltarás ao Castelo das Sombras, e, juntamente com a nobre Júlia, continuareis a tarefa dignificadora que, há muito, empreendemos. Pois então pensaste em separar-te de mim, no momento mais angustioso de nossa vida, Estênio? Sim. Esperar-te-ei no mundo espiritual, ansioso por nossa união perpétua. Concebi esse pensamento para não trair a Jesus, que precisa emissários sinceros, convictos, para a propagação da sua doutrina salvadora na terra. E não tens trabalhando, acaso, na seara bendita, Estênio? Sim, mas falta-nos a prova mais grata ao Redentor. Pois bem, meu amigo, eu também quero dar essa prova de amor a Jesus, não me separando de ti um só momento, amada companheira. Falta-me a precisa coragem para consentir em tão grande imolação. Lembra-te de que a pobre Júlia poderá enlouquecer, ficando privada de todos os entes que mais ama na vida. Lembra-te de que ela vai ficar só, para uma acerba tarefa, e, combalida e insulada, talvez não resista ao golpe desferido em seu sensível coração. Ela não ficará só, meu amigo, pois tem uma corte de anjos terrestres a circundá-la. Os divinos protetores hão de ser incessantes sentinelas de nossa cara irmã, suavizando as angústias que lhe pungirão, certamente, o nobre coração, já tantas vezes ferido pelo punhal de rudes provas. Vamos orar, até que rompa a alvorada, fitando os olhos na apoteose do amanhecer. Para que jamais a esqueçamos,
Mormente quando estivermos mergulhados nas trevas, luminosas de um cárcere, do mesmo cárcere onde se acham os nossos queridos filhinhos. Abra a janela, de par em par. Quero gravar na alma todos os aspectos desta noite decisiva para nossos atribulados espíritos. Sou um covarde, Norma querida, porque não tenho o ânimo preciso para repelir o que me propões, com heroicidade, a imolação de tua luminosa existência. Não te considero um covarde, Estênio, não aceitaste com indiferença a minha renúncia à vida, mas compreendeste, tanto quanto eu, que as nossas almas são inseparáveis, e juntas hão de comparecer ao tribunal divino. Seja feita a vontade do Pai de infinita misericórdia, assim na terra como no céu, exclamou Estênio, levantando-se para abrir a janela. Um hausto de ar gelado inundou o aposento. Norma tentou desvendar as sombras noturnas para olhar o calabouço, que, qual mole de trevas, estava a pouca distância do aposento, que ela e o esposo ocupavam. Como custava ainda o romper do dia, exclamou ela, com voz trêmula, tenho a impressão de que jamais meus olhos mortais hão de vê-los. Compreendo, meu amigo, que meus lábios transmitiram salutares conselhos. Para as horas supremas da vida. Tuas palavras de há pouco fizeram-me perceber essa verdade. Elas me deixaram perplexo, Norma. Muitas vezes entrevemos a luz, por um orifício diminuto, Estênio. Enlaçados ternamente, com as lágrimas bailando nas pálpebras, fizeram ambos mais uma prece muda e fervorosa, rogando as inspirações do alto, para consumarem cristalmente as suas angustiosas provas planetárias. Como se houvesse uma misteriosa transmissão de suas almas para as dos encarcerados, e rompeu, de repente, um suave murmúrio de vozes, modulações dolentes, que subiram do fundo da prisão para as trevas daquela noite aterradora, e que, certamente, além da estratosfera, se transformariam em harmonias incomparáveis, em arpejos maviosos que Deus havia de escutar compadecido, abençoando-as. Eram os cristãos prisioneiros que oravam. Almas enclausuradas na matéria, prestes a libertarem-se de seus liames efêmeros, aliados pelo mesmo ideal sublime, o da redenção de seus espíritos em árduas provas, coligados na vida terrena e por toda a imortalidade. Ouvindo aquele hino dolente e comovedor, Estênio e Norma logo recordaram que ele fora composto por Plínio, quando se sentiu propenso ao novo credo, recebendo em seu espírito rebelado as primeiras vibrações da fé. Ouves, Estênio? Interpelou a esposa, soluçante. Sim, querida de minha alma. Como poderia esquecer-me desse hino, se ele está gravado, de há muito, no meu coração? Estará lá a harpa do nosso Pedro, Norma. Mas, que digo eu? Entoam esse hino na harpa que ninguém, na terra, lhes poderá tirar, na harpa de suas próprias almas vibrantes do mais excelso amor, o que consagramos a Jesus e ao Criador do Universo, também eles não dormem, velam conosco. É a mensagem da saudade que ora nos enviam. Supondo que estamos longe, no castelo das sombras. Parece-me, Estênio, que já não são eles que cantam, são as trevas que choram, é a própria terra, infelicitada pela maldade humana, que reza e soluça como nós. É do seio do mundo, de seu coração de fogo, que parte essa vibração, que há de atingir o firmamento, em busca de Deus e de Jesus. A síntese da justiça e da misericórdia é incomparável. Confiemos no Senhor, querida. Estes cânticos dolorosos, que ouvimos emocionados, hão de despertar os arautos divinos, as sentinelas siderais, que virão, pressurosas, em socorro de tantos infelizes. Jesus, certamente, está perto de nós, escutando o mesmo hino comovedor que lhe é consagrado, e há de amparar-nos, com as falanges de arcanjos que o cercaram no Horto das Oliveiras, a fim de sorver, até a derradeira gota, o cálice dourado das amarguras, das dores supremas. Vamos juntar as vibrações de suas almas às das nossas, com as asas das preces. Já recebemos as suas mensagens afetuosas, sabemos que pensam em seus desolados genitores. Vamos, agora, enviar-lhe as nossas. Vamos entoar, baixinho, enquanto todos dormem e imperam as sombras da noite, aquele hino que Plínio compôs, antes de partir para sua dolorosa peregrinação. Ele e Pedro hão de sentir que estamos perto. Com uma voz suave, mais soluço do que cântico,
Norma e o consorte entoaram o plangente hino que o primogênito havia composto nos primeiros arroubos de fé, fazendo-se acompanhar pelo ceguinho, na harpa dedilhada por este. Vinde, Jesus, nortear-nos para o seu coração. Vinde acolher nossas preces. As flores da gratidão. Buscam elas vosso seio, abrigo de ovelha mansa, e vinde dar-nos conforto, muita fé, muita esperança. Mal soara a derradeira palavra do cântico profundo, algo de extraordinário ocorrera em Salerno, um estrépito fragoroso, um abalo sísmico aterrador, um ruído ensurdecedor, fez as casas trepidarem nos alicerces, parecendo afetadas de uma convulsão coletiva, dançando tragicamente, ao clamor de uma apavorante trovoada, que não provinha das nuvens em colisão, mas das entranhas da terra, que, dir-se-ia, estava sendo abalada por aviões de titãs invisíveis enlouquecidos. Dir-se-ia, também, que as habitações, mulas compactas de argila, pedras e madeiras se desconjuntaram a um só tempo, atingidas por uma coreia incoercível, impulsionadas por um ciclone devastador, ou, talvez, ensaiando uma dança macabra, para um lúgubre festim das trevas eternas. Gritos de terror e sofrimento cortaram os ares. Moradas e criaturas humanas desapareceram no solo, tudo tragado pelo sorvedouro monstruoso das fendas, como se estas fossem falsas de leões famulentos que houvessem encontrado avezinhas adormecidas e todas desaparecessem nos seus esôfagos insaciáveis. Gritos de angústia, choros convulsivos, brados de pavor, formaram uma rumorosa filarmônica para acompanhar o último ato de uma tragédia coletiva. No dia imediato ao do sinistro, verificaram os poucos sobreviventes dos arredores de Salerno que alguns quarteirões se haviam sumido, como por efeito de apavorante sortilégio. Não prossigamos, pois, a nossa pungente narração, para que não tenha ela uma duração infinita. Aqui termina a dor suprema de alguns espíritos que, trilhando já o carreiro do bem, tiveram provas mais torturantes do que as de seus companheiros de peregrinação planetária, a fim de que fossem aquilatadas as suas potências psíquicas. São necessários os grandes terremotos morais, o armatão vigoroso dos infortúnios, os padecimentos superlativos para que as almas, comparsas de trágicos acontecimentos, se libertem de erros seculares, e entrem, definitivamente, no carreiro do labor, da virtude e do sacrifício redentores. As mortes violentas, quase sempre, são a sequência de existências dramáticas, agitadas por delitos horripilantes. Nenhuma alma, porém, fica eternamente acorrentada à masmorra das sombras, que é a terra. Todos os seres humanos têm que ascender ao infinito, para Deus. São suas almas, centelhas inextinguíveis, que se desprendem da forja celeste, do núcleo divino, voam pelo universo, iluminam-se pela prática das virtudes, do dever, do trabalho e da justiça, e, finalmente, transformadas em falenas siderais, buscam, por todo sempre, as rosas fulgurantes, que são os astros radiosos que pairam no azul, de onde já foram banidas as trevas que lá jamais encontrarão abrigo. No local onde estava edificada a formosa cidade de Salerno, em que imperavam primores de arte, de arquitetura apurada, habitações principescas, havia agora, à flor do solo, escombros fumegantes, ruínas desoladoras. Nenhum rumor pela Acrópole que se metamorfoseara, às súbitas, em extensa necrópole. Parecia que um carcinoma, de dimensões incalculáveis, havia devorado tudo o que existira sobre o mundo sublunar. Os prisioneiros cristãos e todos os que se achavam nas proximidades do calabouço, tinham sido tragados pela voragem insondável cavada no solo, ao furor do abalo sísmico. A novela, que ora termina, não está, realmente, consumada, pois as suas personagens são imperecíveis e ela continuará por todo o galopar dos milênios. A neblina viva e luminosa, constituída por miríades de almas libertas em um só instante, alçou-se, dos escombros fumegantes, tomou formas humanas, e, algumas destas, atingiram o espaço, alçadas, naves de luz e névoas, escoltadas pelos mensageiros siderais, a fim de que despertassem em alguma ditosa região do universo, conforme as conquistas espirituais efetuadas no planeta das lágrimas. Tornando-se, desse modo, habitantes da criação, cujas pátrias não têm limites, nem fronteiras.
Elucidações. Muitos leitores, talvez, da novela mediúnica, do Suprema, hão de estranhar que, em suas páginas, se verifiquem fenômenos psíquicos, e que algumas de suas personagens acreditassem na palingenesia, ou lei das reencarnações, numa era muito afastada da codificação do espiritismo por um dos luminares da humanidade, Allan Kardec, na França. Eu lhes direi que as manifestações dos espíritos existiram sempre no mundo sublunar, em todas as eras, desde muito antes da primeira cena da Bíblia, com a aparição de Jeová que expendeu diversas determinações aos habitantes do paraíso terreal, até os nossos dias. Para mim não alongar, porém, demasiadamente, com centenas de fatos espíritas comprovantes de minhas asseverações, transcrevo alguns trechos da magistral conferência, A Reencarnação na Bíblia e na História, do Dr. Correia de Araújo, realizada no Templo de Ebenezer, do Maranhão, em 1925. A reencarnação é uma doutrina antiquíssima e tão universal como a doutrina da imortalidade de que ela é o corolário lógico. Creem na reencarnação mais de 650 milhões de pessoas do Oriente e mais de 50 milhões no Ocidente. Esotérica e esotericamente, ela tem sido ensinada por todas as religiões. Os gregos criam que as almas, depois de alguns séculos, bebiam água do leite para esquecimento das suas vidas passadas, e voltavam em seguida à Terra. Creram nos fenômenos psíquicos, Moisés e Maomete, pois escreveram o Decálogo e o Alcorão, por inspiração do Espírito Divino, sendo, assim, segundo suas próprias afirmações, médiuns de Deus. Pitágoras, Platão, Jesus, Buda, criam nas reencarnações. Os profetas, os iluminados, as pitonisas, os oráculos, os inspirados, os magos, eram os médiuns da antiguidade. Foram as faculdades psíquicas cabalmente demonstradas nos templos de Delfos e de Eleusis, na Grécia, mas ficaram ignoradas as que ocorreram no recesso dos lares. Foram observadas no Antigo e no Novo Continente, pois é notório que os selvagens americanos eram animistas, realizando ruidosos cultos aos desencarnados e escolhiam os seus dirigentes dentre os que possuíssem faculdades mediúnicas mais desenvolvidas, os chamados pajés. Não devem, pois, causar surpresa aos leitores de Dor Suprema os fenômenos nela descritos, tratando-se de espíritos evolvidos e que já possuíam conhecimentos das religiões do Oriente e da doutrina pitagórica, que antecedeu o advento do cristianismo. Lembre-se também de que suas páginas foram ditadas pelo emérito reencarnacionista, Victor Hugo, com a lucidez que lhe é peculiar. Relatou ele o que, certamente, observou através dos séculos, pois o seu espírito fúlgido, de grande tirocínio, deve ter sido habitante deste planeta desde épocas imemoriais, e, durante milênios, já conseguiu ser a águia divina, entidade sideral que já pode desvendar os arcanos deste orbius dos mundos radiosos do universo. Aceitemos as suas experiências seculares, adquiridas no plano terreno e no sideral. Eu nelas creio, com fé inabalável. Zilda Gama. Belo Horizonte, 26 de janeiro de 1939. Fim.